Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor Hugo. Eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos jovens, 14 anos na igreja, e nós vamos apresentar hoje aqui um estudo bíblico, um mini curso, na verdade, sobre justificação pela fé. Eu vou apresentar aqui para vocês esse é o slide de introdução. Esse mini curso vai ser dividido em 3 ou 4 blocos que eu vou postar no YouTube para que vocês possam aprender, para que nós, na verdade, possamos aprender, porque eu também estou aprendendo muita coisa. E eu imagino que eu vou continuar aprendendo muita coisa, vou querer continuar aprendendo muita coisa. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, vamos ao começo do curso. Nós temos aqui 2 versos. O primeiro de 2 Coríntios 5, verso 10, e o de 1 Pedro 4, verso 17. Capítulo 4, verso 17. Vamos ver o que diz primeiro, caro espectador, o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Olha o que diz. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ok, vamos ao segundo verso. Olha o que diz 1 Pedro 4, verso 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Então são 2 versos interessantes que se referem justamente sobre o juízo. Hoje nós vamos estudar sobre justificação pela fé. Mas o que é justificação pela fé? Eu tenho me deparado com muitas pessoas com respostas insatisfatórias sobre esse tema. E eu tenho perguntado muito a muitos evangélicos, inclusive, sobre esse tema, e muitos deles, 99%, eles não sabem o que significa. E isso é importantíssimo, porque essa é a parte mais proeminente, digamos assim, a parte mais importante do plano da salvação, que é a justificação, pela qual nós estamos aqui como cristãos vivendo a fé em Jesus Cristo. E vocês vão entender por quê, caros espectadores. Então vamos ao que interessa. O que é justificação pela fé? Eu procurei na internet alguma coisa que pudesse me dizer o que é justificação pela fé, e fiquei surpreso. Achei muito pouco material na internet, escasso material. E mesmo o material que eu achei na internet de um pastor que tinha conceitos errôneos sobre a justificação pela fé. Ele tinha conceitos que não eram condizentes com a palavra de Deus. Mas ele tinha um conceito interessante, que eu concordei em parte. Como eu te disse, ele é um conceito que não condiz, é um conceito que não condiz com a verdade na palavra de Deus. Mas, em parte, eu concordei com ele. Mas vamos ao que interessa. Temos aqui o conceito que eu bolei depois de vários livros ter lido, inclusive eu li Fé e Obras, que é um livro muito bom, de uma autora chamada Ellen G. White. Então, eu procurei me embasar um conceito a respeito de justificação pela fé. Então, o conceito que eu bolei foi o seguinte: justificação pela fé é o processo pelo qual nossos pecados são perdoados. É o processo. O conceito que eu encontrei na internet do tal pastor foi que justificação é a declaração de que nós estamos perdoados. E eu concordei em parte porque, de fato, vai haver uma declaração. Quando Jesus Cristo voltar, estaremos definitivamente perdoados, não haverá mais pecado, pecados e pecadores não mais existem. Mas enquanto não há essa declaração, não há essa volta visível de Cristo nas nuvens do céu, o que acontece nesse momento aqui na terra é o processo pelo qual nossos pecados são perdoados. É o processo. Ora,
uma pessoa é declarada inocente ou culpada no fim do julgamento ou no início do julgamento? Logicamente que é no fim, porque antes do julgamento, antes do fim do julgamento, tem o processo do julgamento. E esse processo são avaliados, são requeridas provas, e a pessoa sabe ou não se é o juiz, os advogados, o juiz sabe ou não se a pessoa é culpada ou inocente. E aí vem a absolvição ou a condenação. Então, é o processo. Por isso que eu concordei. Ok? Então, vamos continuar. Mas, já que é o processo pelo qual nossos pecados são perdoados, a pergunta seguinte que vem consequentemente é: o que é pecado? E o que é pecado? Pecado, segundo a Bíblia, o conceito bíblico de 1 João, capítulo 3, verso 4, diz o seguinte: todo aquele que pratica pecado também transgride a lei, porque pecado é a transgressão da lei. Então, o conceito bíblico do apóstolo João, nosso amado irmão, o apóstolo João, é que o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a transgressão da lei. Então, todo aquele que transgride a lei também comete pecado. Tenho aqui diante de vocês um diagrama que eu chamo de diagrama do juízo. Por que eu chamo de diagrama do juízo? Porque é um diagrama que fala sobre o que acontece nessa parte da justificação, que é parte do grande juízo de Deus sobre essa terra. Lembre-se que nós acabamos de ler o verso de 1 Pedro 4,17, que a hora de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Então já começou o juízo pela casa de Deus. É chegada. E nós estamos vivendo esse juízo e sendo justificados pelo processo de justificação pela fé. Mas o que é exatamente na prática? É isso que eu vou mostrar para você agora. Na prática, esse diagrama aqui está mostrando um pecador. Esse pecador, ele encontra-se com Jesus. E ao encontrar-se com o Mestre, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua vida é impactada pelo Evangelho. É impactada pelo poder do Evangelho da cruz. Temos aqui no meio Jesus, o intercessor, o nosso mediador. Ele é quem converte os nossos corações através do Santo Espírito. Então, quando o Evangelho impacta a pessoa, a partir desse momento, a pessoa, ela é impactada pelo Evangelho, converte-se a Deus, se arrepende de todos os seus pecados, volta-se para Jesus, clamando pela misericórdia, e Jesus, com seu sangue precioso, intercede por essa pessoa e todos os pecados dela são apagados. Não existe mais pecado. A partir desse momento, depois que ela encontrou com a cruz, ela agora é uma pecadora mais justificada. Um pecador justificado. Então, ele passa a ser justificado. A partir desse momento, a vida prática dele será o seguinte: toda vez que ele comete um pecado, o Espírito Santo vai lá e convence o coração dele de que ele cometeu o pecado. E ele vai arrependido até Jesus, pede perdão e automaticamente, de uma forma misteriosa, que eu ainda não sei, porque creio que vou estudar com Cristo lá no céu, como acontece isso, a vida maravilhosa que Cristo teve aqui na terra, perfeita, imaculada, sem nenhum pecado, é transferido para esse pecador. E ele passa a viver em novidade de vida. Ou seja, ele passa a viver aquilo que diz Paulo: seguir a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, seguir a vida dele, você pode ver aqui, cara espectador, nessa linha ascendente, é uma vida de crescimento. A partir do momento que ele se converteu a Cristo aqui, ele vai começar a crescer, a crescer, a crescer, crescer, a crescer. Mas temos aqui uma situação interessante. Vem a morte. E agora? O pecador morreu. E agora? O pecador justificado. O que acontece entre a morte e aonde ele chegaria sendo justificado diariamente por Cristo? O que acontece é que esse pecador morreu em Cristo. E morrendo em Cristo, quando Cristo voltar com sua volta maravilhosa, visível, ele vai ressuscitar essa pessoa. A ressurreição do justo, a primeira ressurreição. Então, se ela morreu em Cristo, justificado, ressuscita,
transformado. Esse corpo corruptível passa a se revestir de incorruptibilidade. Ok? Então, essa é a situação desse pecador. Mas temos um outro pecador. Esse mesmo pecador, esse outro pecador, ele também conhece a mensagem. Chega um momento na vida dele que o evangelho chega e impacta a vida dele. Impactando Jesus, o mediador intercessor, ele chega a convencer ele da justiça, do pecado e do juízo. Mas, no entanto, ele tem um livre-arbítrio. Ele pode escolher rejeitar ou não a Jesus como seu Salvador. E, infelizmente, esse pecador de vermelho, ele rejeita a mensagem, ainda que esteja convencido do pecado. Isso é possível. Ele tem livre-arbítrio para isso. Então, ele rejeita. E o que acontece a partir desse momento? A partir desse momento, a vida dele tem uma descendência, um caminho descendente. Ele vai descendo. E ele não está justificado. Lembre-se de uma coisa muito interessante. Para ser justificado, você tem que aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Não há justificação sem aceitar Cristo como Salvador. Mas vamos continuar. Então ele vai caindo, até que um dia morre. O que acontece com esse pecador? Ele estava caindo. Ele ia chegar a um ponto de decadência total, uma espiral de destruição. Então, ele morre. E, a partir desse momento, ele fica em expectativa de juízo, guardado para a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios, daqueles que infelizmente receberão a condenação eterna, ou seja, daqueles que serão destruídos de forma permanente, eternamente, não mais existirão por toda a eternidade. Então, esse tipo de ressurreição que vai acontecer para esse pecador não justificado. Eu vou continuar daqui a pouco, esse é só o primeiro bloco. Eu espero que você continue assistindo esse mini curso de justificação, essas videoaulas de justificação. E por favor, dê lá o seu comentário, fale se você gostou, não gostou, o seu elogio e principalmente sua crítica é muito importante para mim. Eu te vejo na segunda videoaula. Obrigado!